Já lhe aconteceu entrar numa divisão e esquecer-se por completo do que lá ia fazer? Ou estar a esforçar-se ao máximo para se lembrar do nome de um ator quando acabou de o ver na televisão? É familiar, não é? Nestes momentos, pode surgir aquela ideia desconfortável. E se isto não for apenas cansaço? E se for algo mais grave? Este medo é compreensível, até porque a linha entre a distração normal do dia a dia e os primeiros sinais de Alzheimer parece ser muito tênue. Mas, na verdade, a diferença é enorme. Hoje, vamos desmistificar este tema, de uma vez por todas. Vou mostrar-lhe 5 distinções cruciais e fundamentais entre o esquecimento normal e os sintomas preocupantes da doença de Alzheimer. Prometo-lhe que, depois deste vídeo, vai olhar para a sua memória de uma forma completamente diferente. E não se esqueça de ver até ao fim, porque a última diferença é muitas vezes confundida com uma característica da personalidade, quando, na verdade, pode ser um sinal importante. Antes de começarmos a comparar, vamos perceber rapidamente o que é a memória e por que é que ela, por vezes, nos falha. Imagine o seu cérebro como uma biblioteca gigantesca. Todos os dias, adicionamos novos livros, acontecimentos, nomes, factos. Com a idade, o bibliotecário, que é o seu cérebro, torna-se um pouco mais lento. Às vezes, coloca o livro na prateleira errada e precisamos de mais tempo para o encontrar. Isto é o esquecimento normal relacionado com a idade. É um problema em recuperar a informação. A doença de Alzheimer é uma história completamente diferente. Não se trata de um bibliotecário lento. É um processo que destrói, literalmente, os livros e as prateleiras. Os neurônios no cérebro são danificados e morrem, e a informação não é apenas perdida temporariamente, desaparece para sempre. Por isso, é fundamental perceber: o esquecimento normal é uma falha na pesquisa, enquanto o Alzheimer é a destruição total do arquivo. E agora, vamos ver como é que isto se manifesta na vida real. Então, vamos para a primeira grande diferença: esquecer pormenores versus esquecer o evento completo. Pensemos numa situação prática. Imagine que acabou de falar com um amigo ao telefone. Se o seu esquecimento for apenas o normal, aquele que vem com a idade, o que acontece é que pode esquecer-se de algum pormenor da conversa. Por exemplo, pode não conseguir lembrar-se do nome do restaurante que o seu amigo lhe recomendou. No entanto, o facto de terem conversado, o tema principal e as emoções que sentiu, isso continua presente na sua mente. O cérebro simplesmente perdeu um pequeno detalhe, mas a ideia geral e a experiência ficaram intactas. É como se cortassem uma fala secundária num filme. A história principal não sofre com isso. Até consegue dizer a si mesmo: lembro-me perfeitamente que falamos sobre comida, mas o nome fugiu-me completamente. Este é um processo absolutamente normal, que acontece com todos nós, especialmente quando estamos cansados ou sobrecarregados com muita informação. O nosso cérebro está apenas a otimizar o armazenamento de dados, descartando aquilo que ele considera ser menos importante ou secundário. Agora, vamos olhar para esta situação através dos olhos de alguém na fase inicial da doença de Alzheimer. Esta pessoa não se limita a esquecer o nome de um restaurante. Ela pode esquecer completamente que sequer teve aquela conversa ao telefone. Se lhe perguntarem: lembras-te que falamos com o nome ontem? Ela vai ficar genuinamente surpreendida e responder que não houve conversa nenhuma. Para ela, esse evento simplesmente não ficou registrado na memória. É como se tivesse sido apagado. E atenção, nenhuns lembretes a vão ajudar a recuperar essa memória. Isto acontece porque a doença ataca o hipocampo, a área do cérebro responsável por formar novas memórias. A informação, pura e simplesmente, não chega a ser gravada no disco rígido. Podemos usar uma analogia visual. No esquecimento normal, procura-se um ficheiro no computador e não se encontra, mas sabe-se que ele está lá. No Alzheimer, o sistema nem sequer tentou guardar esse ficheiro. Esta é uma diferença fundamental,
que afeta toda a vida do indivíduo, já que a sua realidade é construída a partir destes eventos que, para a sua mente, nunca existiram. Vamos perceber melhor como é que isto funciona. Quando um cérebro saudável se esquece de algo, é quase sempre um problema de armazenamento ou de ir buscar essa informação. Se calhar, na hora da conversa, estava distraído com outra coisa e a informação não teve tempo de fixar como devia. Ou então, os caminhos neuronais que levam a essa memória ficaram temporariamente mais fracos. Mas a memória em si, o tal livro na biblioteca do seu cérebro, está inteira. Só precisa da chave certa ou de uma pista para a ir buscar. Por exemplo, se um amigo lhe disser: "Nós ainda falamos daquela receita de bacalhau", você responde logo: "Ah, claro, já me lembrei". No caso da doença de Alzheimer, este processo está fundamentalmente estragado, falha na sua origem. As placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares, que são a marca desta doença, destroem fisicamente as sinapses, ou seja, as ligações entre os neurônios. A informação nem sequer consegue ser guardada, nem pode ser transmitida corretamente. É por isso que as pistas ou as dicas não funcionam. É o mesmo que tentar abrir um ficheiro que foi eliminado do computador. Pura e simplesmente, ele já não existe. Para fixar bem esta diferença, vamos recorrer a uma analogia muito simples. Imagine que a sua memória é como uma máquina fotográfica. No caso de um esquecimento comum, a pessoa até tirou a fotografia, mas ela ficou um bocadinho desfocada. Consegue ver os contornos gerais, as pessoas, o local, mas aquele detalhe mais pequeno no pano de fundo está tremido. Por exemplo, não consegue ler o que está escrito num cartaz ou numa placa. É frustrante, mas a imagem está lá. Já na doença de Alzheimer, carregou-se no botão para tirar a foto, mas a tampa da objetiva estava fechada. A fotografia simplesmente não existe. É o vazio. Por mais que se tente ajustar o foco, a pessoa não vai conseguir ver nada, porque não havia nada para capturar. É exatamente esta incapacidade de formar novas memórias, memórias sólidas, que é um dos sintomas mais precoces e mais devastadores da doença. Isto não são apenas simples falhas de memória, são verdadeiras lacunas na própria vida, onde dias inteiros, ou até semanas, deixam simplesmente de existir para a pessoa. Passemos agora à segunda distinção crucial. Esta tem a ver com a nossa orientação espacial. Aquele esquecimento comum manifesta-se assim. Entramos numa divisão da casa e paramos por um instante, sem percebermos o que viemos cá fazer. Isto é algo que absolutamente todos nós conhecemos. O que fazemos nós numa situação dessas? Voltamos à divisão anterior, ou então tentamos mentalmente recuperar o fio dos nossos pensamentos. Bem, eu estava na cozinha, a beber o meu chá, e lembrei-me que precisava de ir buscar um livro, e pronto, o objetivo foi lembrado. A sua capacidade de se orientar e de raciocinar logicamente ajuda-o a repor a tarefa. O seu GPS interno funciona perfeitamente, apenas houve uma falha momentânea na definição do objetivo. Isto é completamente inofensivo e, na maioria das vezes, está relacionado com estarmos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou simplesmente com o cansaço. O seu cérebro apenas mudou o foco para outro pensamento e o impulso original perdeu-se. Mas o consegue recuperar facilmente, porque o seu sistema de navegação está em ordem. Com a doença de Alzheimer, a situação é muito mais grave. Não se trata apenas de esquecer o que se ia fazer, mas sim de perder a capacidade fundamental de se orientar no espaço e no tempo. A pessoa pode, por exemplo, perder-se numa rua que percorreu durante 20 anos. Sai para ir ao supermercado na esquina e é incapaz de encontrar o caminho de volta para casa. Os locais familiares, de repente, tornam-se estranhos e aterrorizantes. Isto não é mera distração ou esquecimento simples. É a falência das áreas do cérebro responsáveis pela criação e manutenção do nosso mapa mental do mundo que nos rodeia. Este problema manifesta-se também na desorientação temporal. A pessoa perde a noção de que dia da semana é.
o mês, ou até mesmo o ano em que estamos. Ele pode pensar que estamos em 1985 e preparar-se para ir para o emprego do qual já se reformou há muito tempo. É um estado de profunda confusão, onde o mundo deixa de fazer sentido e se torna totalmente imprevisível. Para ter uma ideia visual, imagine que de repente todos os mapas desaparecessem do seu aparelho de GPS ou do seu navegador. Por que é que isto acontece? A verdade é que a doença de Alzheimer começa muitas vezes por afetar os lóbulos parietais do cérebro. São estas áreas, precisamente, que são responsáveis pela nossa percepção espacial, pela capacidade de avaliar distâncias, de reconhecer objetos e de nos orientarmos num mapa. Quando estas redes neuronais se deterioram, a pessoa perde a capacidade de ler o mundo que a rodeia. Vê a casa, mas não a consegue relacionar com o seu mapa mental do bairro. Olha para o calendário, mas os números e os nomes dos meses deixam de fazer sentido. Estamos a falar de um déficit cognitivo que vai muito, muito além da simples perda de memória. Assim, se um familiar idoso se enganar numa viragem, numa cidade desconhecida, uma única vez, isso pode ser apenas estresse ou confusão. Mas se ele começar a perder-se no seu ambiente familiar ou no seu próprio bairro, isso é um sintoma gravíssimo e alarmante, que exige uma avaliação médica imediata. Isto não é apenas distração da idade ou cabeça no ar. É um sinal claro de uma lesão orgânica no cérebro. Vamos desmistificar um mito muito comum, aquele de que os idosos simplesmente perdem a orientação. Isto é um equívoco perigoso. É claro que, com a idade, as nossas reações podem ficar mais lentas e pode demorar mais tempo a aprender ou a memorizar um caminho novo. Mas perder-se num ambiente que é bem familiar, num sítio que conhecemos há anos, isso não é normal. É um sinal de alarme. Pensemos na analogia com a condução. Um condutor idoso pode conduzir mais devagar, estacionar com mais cuidado. Isso é perfeitamente normal. Mas se essa pessoa entra no carro e já não sabe como ir para a sua própria casa, ou confunde o pedal do acelerador com o do travão, isso já não é apenas a idade, é uma patologia. O mesmo se aplica à nossa orientação espacial. Esquecer o número de um apartamento num prédio grande, isso acontece. Agora, esquecer em que andar vivemos e como é a porta da nossa própria casa, essa é que é, de facto, outra história. É fundamental sabermos distinguir um ligeiro declínio na flexibilidade cognitiva da perda total das nossas capacidades básicas de orientação. A terceira diferença, e esta confunde muita gente, tem a ver com os problemas da linguagem. Quando a nossa memória funciona normalmente, todos nós já passamos pelo chamado fenômeno de ter a palavra na ponta da língua. Tentamos recordar o nome de um ator, o título de um livro ou um termo mais técnico. Sabemos perfeitamente que conhecemos a palavra. Conseguimos descrevê-la ou dizer com que letra começa, mas a palavra em si teima em não aparecer. É frustrante, claro, mas acabamos por nos lembrar dela passado um bocado, ou então basta-nos uma pequena pista. O nosso vocabulário está ótimo, é apenas o acesso àquela gaveta específica do nosso cérebro que está temporariamente bloqueado. Isto acontece porque a ligação entre o conceito e o seu nome enfraqueceu por um instante. O nosso cérebro está à procura do ficheiro certo, mas não o consegue abrir de imediato. Mas o ponto crucial é este. Nós sabemos exatamente o que queremos dizer. Na doença de Alzheimer, as dificuldades com a fala manifestam-se de uma forma completamente diferente. Não é apenas uma dificuldade em encontrar a palavra certa. A pessoa começa a perder o vocabulário em si. O paciente pode substituir as palavras por outras incorretas, mas que sejam semelhantes em significado ou som. Por exemplo, em vez de dizer relógio, pode dizer algo como o objeto que mostra as horas no pulso. A pessoa pode construir frases muito simples e fragmentadas. Muitas vezes, estas pessoas param a meio da frase, porque perdem completamente o fio à meada e esquecem-se do que queriam dizer. A sua comunicação torna-se pobre.
e torna-se difícil para eles participar num diálogo ou seguir o raciocínio do interlocutor. Eles não se esquecem apenas da palavra, esquecem-se do que essa palavra representa. Com o tempo, isto pode levar ao silêncio completo, onde a pessoa deixa de falar, porque o processo de construir uma frase se torna uma tarefa insuperável. Não se trata de uma falha temporária, mas sim de uma deterioração progressiva dos centros de linguagem no cérebro. A razão destas perturbações da fala, ou afasia, na doença de Alzheimer, é a lesão, ou o dano, nos lobos temporais e frontais do córtex cerebral. É precisamente nestas áreas que encontramos os centros de Wernicke, responsáveis pela compreensão da linguagem, e os centros de Broca, que são essenciais para a sua produção ou articulação. Quando estas zonas começam a degradar-se, todo o sistema da linguagem fica comprometido. A pessoa não só tem grande dificuldade em falar, como também deixa de conseguir entender frases complexas, instruções detalhadas, ou mesmo o humor. A sua comunicação com o mundo rapidamente se resume às estruturas mais básicas. Imagine que está a tentar usar um dicionário onde metade das páginas foi arrancada, e as restantes têm as definições completamente apagadas. Vê a palavra, mas não consegue captar o seu significado, nem encontrar um sinônimo. É exatamente assim que o sistema de linguagem de alguém com demência se comporta. Por isso, quando o seu familiar ou ente querido começa a ter grandes dificuldades em comunicar, saiba que não é preguiça nem teimosia, é, na verdade, um sintoma da doença. Vamos pegar num exemplo prático, para que esta diferença fique bem clara. Imagine que duas pessoas lhe querem pedir uma chave de fendas. Uma pessoa com o esquecimento normal dirá: "Dá-me, por favor, aquela... como é que se chama? Aquela coisa para apertar parafusos. É de ferro, tem um cabo. Raios, a palavra fugiu-me." Ela descreve o objeto e a sua função claramente, e tem consciência de que se esqueceu da palavra. Comunica de forma eficaz, apesar desta dificuldade ser temporária. Já a pessoa com doença de Alzheimer poderá dizer: "Dá-me isto para fazer a coisa, rodar. Está ali." A sua fala é fragmentada. Utiliza palavras genéricas e sem qualquer significado preciso, porque os nomes concretos simplesmente desapareceram do seu vocabulário. Ele não consegue descrever o objeto, porque a conexão entre o objeto, o seu nome e a sua função foi interrompida no seu cérebro. Esta é, de facto, a diferença essencial entre simplesmente procurar uma palavra e tê-la perdido por completo. A quarta diferença principal prende-se com a qualidade das decisões que tomamos. Todos nós, de vez em quando, cometemos erros ou tomamos uma decisão menos acertada. Por exemplo, podemos comprar algo caro por impulso, movidos pela emoção, e depois arrependermos-nos. Ou esquecer-nos de pagar uma conta a tempo e apanhar um juro de mora. Isto acontece. Faz parte da nossa experiência enquanto seres humanos. Depois de um erro desses, o mais certo é tirarmos as devidas ilações e tentarmos não o repetir no futuro. Por exemplo, vamos configurar um lembrete no telemóvel para o pagamento das contas. A nossa capacidade de pensar criticamente e aprender com os enganos mantém-se intacta. Estes são erros de avaliação normais, episódicos, que não prejudicam a adequação geral do nosso comportamento, nem colocam em risco o nosso bem-estar. Compreendemos as consequências dos nossos atos, mesmo que, por vezes, hajamos de forma mais impulsiva. No caso da doença de Alzheimer, o panorama que observamos é muito distinto. Não se trata de falhas pontuais, mas sim de uma deterioração sistemática e progressiva da capacidade de tomar decisões acertadas. Isto deve-se a lesões nos lobos frontais do cérebro, responsáveis pelas chamadas funções executivas, o planeamento, a avaliação de riscos e o controlo de impulsos. A pessoa pode começar a gastar fortunas em coisas desnecessárias e torna-se facilmente alvo de burlas, pois perde a capacidade de pensamento crítico. Pode também deixar de ter cuidados de higiene pessoal, não por preguiça,
mas sim porque já não compreende a sua necessidade ou importância. Outro exemplo flagrante é o vestuário desadequado. A pessoa pode pôr um casaco de inverno num dia de calor, ou sair à rua em pleno frio apenas de camisa, porque o seu cérebro já não consegue avaliar corretamente o ambiente e tomar a decisão apropriada. Este é um dos sintomas mais perigosos, pois ameaça diretamente a segurança e o bem-estar da pessoa. Esquecer um nome é desagradável, mas não conseguir identificar um esquema de fraude ou burla pode levar à perda de todas as poupanças de uma vida. Se perder as chaves é apenas um incômodo, deixar o gás ligado ou a porta de casa aberta pode, infelizmente, resultar numa tragédia. É fundamental percebermos que isto não são apenas manias, ou o chamado marasmo senil. Isto é um sintoma claro de uma doença. É o resultado da perda de células na zona do córtex pré-frontal. A pessoa não é que não queira ter um comportamento razoável, ela simplesmente não consegue. O cérebro perdeu as ferramentas necessárias para analisar as situações e prever as consequências dos seus atos. A pessoa passa a viver apenas o momento presente, sem conseguir estabelecer uma ligação lógica entre a causa e o efeito. Por esta razão, o controle das finanças e a segurança doméstica tornam-se fatores absolutamente cruciais logo nas fases iniciais desta doença. Para que isto fique mais simples, vamos usar mais uma analogia. Imagine que tomar decisões é como pilotar um navio. Uma pessoa saudável é um capitão experiente. Mesmo que por vezes escolha um curso menos ideal, devido a uma tempestade ou ao nevoeiro, ele consegue ver o mapa, sabe para onde se dirige e consegue corrigir o erro. Ele é quem governa a embarcação. Já a pessoa com doença de Alzheimer é alguém num navio sem leme e sem mapas. Simplesmente está à deriva. Não consegue traçar uma rota, nem desviar-se dos recifes, porque os instrumentos de navegação estão avariados. Pode fazer manobras totalmente caóticas e perigosas, porque deixou de ser o capitão, tornando-se apenas um passageiro num navio sem controlo. É precisamente esta perda de controlo sobre a própria vida e sobre as suas decisões que distingue a doença dos meros erros humanos. Chegamos agora ao quinto ponto, talvez o mais subtil, e que por vezes nos escapa: a diferença entre as alterações de humor e a nossa personalidade. A vida de qualquer pessoa é feita de altos e baixos. É natural ficarmos irritados com os problemas, tristes depois de uma discussão com quem amamos, ou apáticos por pura exaustão ou cansaço. Estas são reações absolutamente normais às circunstâncias externas. O nosso estado de espírito muda, sim, mas a nossa personalidade base, o nosso caráter, permanece estável. Conhecemos bem os nossos hábitos, os nossos valores e a nossa forma de reagir ao mundo. Se é uma pessoa calma por natureza, mesmo numa situação de grande estresse, é mais provável que procure uma solução construtiva do que entre em pânico. Estas alterações de humor são, geralmente, previsíveis e compreensíveis. Elas são parte integrante de uma vida emocional saudável. Quando falamos da doença de Alzheimer, assistimos a mudanças de personalidade que são profundas e, por vezes, difíceis de entender. Aquele que sempre foi o centro das atenções, a alma da companhia, pode de repente tornar-se alguém muito fechado e apático. Um familiar que era calmo e sereno pode converter-se numa pessoa desconfiada, ansiosa e até mesmo com traços de agressividade. Estas transformações surgem sem qualquer motivo aparente ou causa externa que as justifique. A pessoa pode começar a acusar os seus entes queridos de roubo, simplesmente porque não se lembra onde pôs um objeto. Pode entrar num estado depressivo ou ter crises de pânico e medos que parecem não ter explicação. É como se a sua personalidade fosse substituída. Deixa, pura e simplesmente, de ser quem era. Isto acontece porque a doença não afeta apenas os centros da memória, mas também o sistema límbico, a zona do cérebro que gere as nossas emoções e comportamentos. Atenção! Não é que o mau feitio tenha piorado.
É um sintoma claro de que o cérebro está a ser destruído pela doença. Por que é que estas mudanças são tão traiçoeiras? Porque é fácil atribuí-las a outras coisas. Ah, o pai está só com a idade, ficou resmungão. A mãe sempre foi um pouco ansiosa, mas agora é que piorou. Os familiares podem passar anos sem perceber que não se trata de traços de personalidade, mas sim de manifestações de uma doença. É particularmente difícil quando a pessoa começa a ficar desconfiada e paranoica. Podem recusar ajuda, esconder os seus problemas e até acusar aqueles que lhes são mais próximos. Isto cria um peso emocional tremendo para a família. É fundamental recordar: por detrás destas mudanças não está a maldade, mas sim a doença. A pessoa não está a controlar estas emoções. O cérebro envia sinais distorcidos, fazendo-a ver ameaças onde não existem. Neste cenário, demonstrar compaixão e compreensão é mais importante do que tentar convencer ou provar que a pessoa está errada. Para terminarmos esta parte, vamos falar sobre o último mito. O mito diz o seguinte: é só depressão, não é Alzheimer. De facto, os sintomas de depressão e apatia podem ser muito parecidos com os primeiros sinais de demência. Mais do que isso, a própria depressão é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. No entanto, existe uma diferença fundamental. Quando falamos de depressão primária, a pessoa normalmente queixa-se da sua memória, sente-se preocupada com o seu estado. Ela dirá: doutor, estou a esquecer-me de tudo, sinto que há algo errado comigo. Já a pessoa nos estádios iniciais de demência, pelo contrário, tende a negar os seus problemas, ou nem sequer os nota. Este fenômeno é conhecido como anosognosia. Se lhe perguntarem sobre a memória, ela pode responder: está tudo bem comigo, ou estou perfeitamente bem. São, na verdade, os familiares e as pessoas próximas que começam a dar o alerta. Obviamente, só um médico pode estabelecer o diagnóstico final, após uma avaliação completa. Mas esta diferença na forma como a pessoa percepciona o problema, a sua autoperceção, é um marcador de diagnóstico crucial ao qual devemos prestar atenção. Bem, vamos recapitular rapidamente. Analisamos 5 diferenças cruciais. Primeiro, um esquecimento normal é esquecer um pormenor, mas o Alzheimer é esquecer um acontecimento inteiro. Segundo, quando apenas esquecemos algo, conseguimos recuperar o raciocínio, enquanto no Alzheimer, a pessoa perde-se em locais que lhe são familiares. Terceiro, tem dificuldade em encontrar a palavra certa, mas sabe o que quer dizer. Já na doença, o próprio vocabulário fica comprometido. Quarto, todos nós cometemos erros, mas no Alzheimer, falamos de uma tomada de decisões perigosas e ilógicas de forma sistemática. E quinto, o nosso humor muda devido às circunstâncias, mas na doença de Alzheimer, a personalidade da pessoa muda sem qualquer razão aparente. A conclusão mais importante que deve reter é esta: o que importa não são os casos isolados, mas sim a recorrência, a frequência e o modo como estes sintomas afetam a vida cotidiana. Se notar em si ou nos seus familiares manifestações sistemáticas das situações que discutimos hoje, por favor, não as ignore. Não é motivo para pânico, mas é um bom motivo para procurar um médico neurologista ou um geriatra. O diagnóstico precoce não cura a doença, mas ajuda a retardar o seu desenvolvimento e a melhorar significativamente a qualidade de vida. Obrigado por ter assistido a este vídeo importante até ao fim. Se achou que foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre a saúde do cérebro. Agora, pergunto-lhe: já enfrentou ou conhece familiares que enfrentaram situações semelhantes? Qual destas distinções lhe pareceu mais surpreendente ou mais crucial? Partilhe a sua experiência nos comentários. Isso pode ser uma grande ajuda para muitas outras pessoas.